Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre drogas vasoativas e os antibióticos. As drogas vasoativas são drogas adrenérgicas simpatomiméticas. Definição: são fármacos que produzem efeitos similares às drogas de estímulos aos nervos adrenérgicos, quando estimulado pela noradrenalina endógena. Acreditava-se que a droga que produzia tal efeito fosse a adrenalina. Por essa razão, este tipo de transmissão recebeu o nome de transmissão adrenérgica. Entretanto, sabe-se hoje que o responsável é o neurotransmissor, a noradrenalina, norepinefrina, epinefrina ou levoterol. Outros de menor importância são as dopaminas e a efedrina. São chamados de catecolaminas, por apresentarem uma estrutura química com um núcleo catecólico. Classificação de vasopressores. Vasopressores são fármacos cuja ação característica é aumento da pressão arterial, através de vasoconstrução arterial e venosa. O seu uso é indicado nos quadros clínicos de hipotensão e choque. No entanto, a restauração da pressão arterial a nível normal com a vasoconstrução é um objetivo secundário, subordinado à manutenção da perfusão tecidual, que seria a dopamina, a efedrina, o efortil, a fenilefrina e a norepinefrina. Broncodilatadores. Broncodilatadores atuam nos receptores beta-adrenérgico relaxando as contrações da musculatura lisa, efedrina ou epinefrina, adrenalina, isoprenalina, subutamol, que seria o aerolin, o bricanil, o fenoterol, que seria o berotec. Muito usado como broncodilatador atrovente, brometo de ipratrópio. Descongestionante. Descongestionante atua nos receptores alfa, promovendo vasoconstrução das arteriolas na mucosa nasal. Efedrina, epinefrina, o Codrin, o Naldecon, a Privina, o Afrin e o Aturgi. Midriáticos. São vasodilatadores da pupila, são midriátricos e midríase, por uma contração do músculo dilatador da íris, através da ação nos receptores alfa-adrenérgicos. Epinefrina, adrenalina, efilefrina, colírio anestésico e a hidroxifetamina. O anedoxídinos, a fepramona, anfetamina, fenproporex e fenfuramina. Definição: todas drogas antiadrenérgicas, bloqueadoras adrenérgicos e simpatolíticos são fármacos que inibem a resposta e os efeitos produzidos pelas drogas adrenérgicas. Classificação: ergometria, que é o ergotrate, que o ergotrate faz o bloqueio de sangramento, principalmente após o nascimento do feto. Os bloqueadores beta-adrenérgicos, que são a isoprenina, o Selequen, o atenolol, o Inderal, o propanolol e o Corgard, que esses são bloqueadores da hipertensão. Drogas anticolinérgicas, bloqueadores e simpatolíticas. São fármacos que bloqueiam a atividade resultante da ação da acetilcolina. Podem ser antimuscarinos, bloqueiam receptores muscarínicos, ganglioplégicos, quando inibem, atua na sinapse, e bloqueadores da junção neuromuscular. Antimuscarínicos principais, a atropina, o buscopan, a novatropina e o midriacil.
Geralmente, essa medicação é usada para cólica menstrual. Agentes: mecamina, arfonade, bloqueadores nanomusculares, quilicin, taquicúrium, pavolon. Antibióticos. Definição: são fármacos formados de substância química muito diferente entre si, produzidas originalmente por certa espécie de cogumelos ou bactérias, possuindo com características comum o fato de exercerem atividade bacteriostática e bactericida sobre germes suscetíveis, sensíveis a determinado fármaco. O descobrimento do primeiro antibiótico deu-se em 1928 com a história de Fleming, da colônia do Staphylococcus, realizada pela contaminação acidental pelo cogumelo Penicillium notatum. A classificação de antibióticos por micro-organismos antibacteriano, antifúngico, antivirais, antiparasitários, antiprotozoários. Por origem, antibióticos produzidos por fungos quimioterápicos sintéticos. Pelo efeito exercício sobre o micro-organismo, bactericida, fungicida e o viricida, que é por vírus. Antibióticos. De acordo com o espectro da atividade, antibióticos de amplo espectro: gamicina, gentamicina, neomicina, entre outros. Ampicilina e tetraciclina. Atividade contra gram-positivo: ácido fusídico, bactracina, eritromicina e as maiores das penicilinas: benzilpenicilina, trirotricina e vancomicina. Atividade: atividade contra gram-negativo: polimicina B, sulfamicina. Atividade contra microbactérias: streptomicina e rifancina. Atividade contra fungos: griseofulvina, nistatina, tricomicina. Antimebianos: fumagilina, paromicina, puramicina. Antibióticos antineoplasmáticos, estudados em quimioterapia. Mecanismo de ação: os antibióticos podem atuar de 4 maneiras distintas: prejudicando a formação de parede celular, desorganizando a membrana celular, impedindo a divisão de cromossomos, bloqueando a síntese de proteínas. Racionalização de drogas: o uso racional de qualquer droga é um fator importante em todos os casos e essencial que nos tange os antibióticos, pois podem desenvolver resistências. Por isso, um controle tão rígido em relação aos antibióticos, com receitas e controle de entrega para quem está comprando. Penicilinas. Encontradas em diferentes tipos, a penicilina apresenta em geral como um sólido cristalino branco ou branco-amarelo inodoro. Os vários tipos isolados foram designados pela letra F, K, G, O e V, sendo a penicilina G e V as mais utilizadas. Mecanismo: dependendo da concentração, pode ser bactericida ou bacteriostática. Indicação: infecção grave produzida por gram-positivo, pré-operatório em pacientes portadores de alterações valvulares cardíacas, paciente submetido a tratamentos por corticoide. Vias de administração: oral, intravenosa, intramuscular. Outras vias possíveis são retal, inalação, intrarraquidiana. Principais penicilinas: benzilpenicilina, despacilina, penicilina G e potássica. Ampicilina, carbamicilina, oxalina, amoxicilina, amoxil. Tetraciclina. Apresenta sob forma de sólido cristalino de cor amarela inodora. Mecanismos: são bacteriostáticas de amplo espectro, abrangendo bactérias gram-positivas e negativas. As vias de administração podem ser: oral é a mais utilizada, intravenosa
intramuscular e aplicações tópicas. Principais: tetraciclina comercializada, acromicina, tetraciclina e Tetrex. Resumo: vasopressores são fármacos cuja sua ação característica é o aumento da pressão arterial, através de vasoconstrição arterial e venosa. O seu uso é indicado nos quadros clínicos de hipotensão e choque. No entanto, a restauração da pressão arterial a níveis normais com a vasoconstrição é um objetivo secundário, subordinado à manutenção de perfusão tecidual. Antibiótico é um nome genérico dado a uma substância que tem a capacidade de interagir com micro-organismos unicelulares ou com seres pluricelulares que causam infecção no organismo. Os antibióticos interferem como micro-organismo, matando ou inibindo seu metabolismo e ou a sua reprodução, permitindo ao sistema imunológico combatê-los com maior eficácia. Já os classificados por suas origens pelo tipo de micro-organismo que combatem, pelo efeito que exercem sobre eles, e de acordo com a atividade, assim como todas as medicações. Todos os antibióticos devem ser administrados sob rigor, sempre com uma supervisão e orientação médica, pois o seu uso abusivo pode ocasionar resistência do micro-organismo a ele. Por isso que a gente tem um controle rigoroso em relação aos antibióticos. Não tínhamos antigamente. De uma época para cá é que começou a ter esse controle por uso indiscriminado. E aí já começou a perceber que quando você ia fazer o uso do antibiótico, ele já não estava mais fazendo o mesmo efeito que era o que era esperado pela droga. Então, hoje nós temos um controle muito grande em relação aos antibióticos. O antibiótico é uma medicação que ele tem que ser tomada no horário certo, né? Conforme a prescrição. Porque se a gente faz alteração de horários em cada tomada, a gente não vai ter dele o que a gente espera em relação à sua reação. Então, se é de 6 em 6 horas, é necessário que eu tome de 6 em 6. Se é de 8 em 8 ou de 12 em 12, é necessário que eu faça o uso conforme a sua prescrição, para que eu não perca as propriedades do antibiótico, tá? E em relação aos vasopressores, quando a gente tem o aumento, né, da pressão arterial, a gente tem o aumento por conta da vasoconstrução arterial e venosa. Então, a necessidade de usar os vasopressores para a restauração da pressão, para ela ficar em nível normal, tá? É isto.